Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, tá? E leremos do capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 20. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Então, irmãos, eu gostaria de iniciar essa pregação fazendo 3 indagações. A primeira, se você já se perguntou qual o seu objetivo nessa vida. E o porquê que você está aqui. A segunda pergunta é, se você disse sim para essa resposta, qual é o seu plano para alcançar esse objetivo? E se não, eu acredito que seja uma boa pergunta para refletirmos no dia de hoje, nessa noite. A terceira pergunta é, quais as consequências se você alcançar esse objetivo e quais se você não alcançar? Então, feitas essas 3 indagações, eu acredito que muitos de nós já nos fizemos essas perguntas e talvez não conseguimos chegar a uma resposta única e concreta a respeito disso. Mas com certeza, todos nós já traçamos diversos objetivos e, consequentemente, planos para alcançar esses objetivos. Talvez você tenha o objetivo de conquistar uma namorada ou um namorado, de comprar um carro ou uma moto, de obter a sua casa própria, enfim. Esses objetivos nos levam a traçar planos. E esses planos nós convertemos em ações. Então, por exemplo, digamos que o seu objetivo é passar no vestibular de uma grande faculdade. Então você vai fazer um plano. Você vai verificar o que você precisa estudar, quanto tempo você vai precisar dedicar de estudo diariamente, quais os livros você vai precisar ler. Ou seja, você vai traçar todo esse plano e depois você vai tentar colocar esse plano em prática. Porém, sem nenhuma garantia de que você vai alcançar o resultado final desejado. Porque no final das contas, não depende só de você. Tem outras pessoas também concorrendo com você naquele mesmo vestibular e você vai precisar ser melhor que elas. E assim,
E assim nós fazemos com tantos outros objetivos na nossa vida, que nós traçamos. Nós miramos um alvo e nós traçamos um plano com o objetivo de alcançá-lo. Pois bem, ao lermos essa passagem, irmãos, acho que fica muito claro que Jesus Cristo, ele também tinha um objetivo muito bem definido. Ele veio habitar no meio de nós e ele tinha um plano minucioso para alcançar esse objetivo. Só que diferente da maioria dos nossos objetivos, o objetivo de Jesus, ele era ímpar. Diferente de qualquer coisa que nós possamos imaginar. E para alcançar esse objetivo, o plano de Jesus envolvia pessoas, assim como eu e você. E a demonstração disso fica muito claro no texto que nós acabamos de ler. Quando Jesus chama Simão, André, e um pouco mais adiante, Jesus anda, e ele chama Tiago e João. Então, ou seja, Jesus Cristo ele escolheu a dedo os seus apóstolos. E essa escolha nós sabemos que não se baseava em características humanas, pois aos olhos humanos todos nós somos imperfeitos, assim como aqueles homens que Jesus estava escolhendo também eram. Então era uma escolha independente da situação que a pessoa se encontrava. Então isso, Jesus Cristo não olhava para isso, se a pessoa ela tinha recurso financeiro ou não, como ela se vestia, ou enfim, como ela se comportava, ou outras características que nós como seres humanos avaliamos de uns aos outros. E dito isso, irmãos, eu gostaria de dividir a nossa pregação em duas partes. A primeira é mais breve e a segunda nós vamos gastar um pouco mais de tempo. A primeira parte é: Jesus nos chama ao arrependimento dos pecados. Então, como nós podemos ler em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus diz: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse era um dos objetivos de Jesus, chamar os pecadores ao arrependimento e ser o mensageiro das boas novas, proclamar aquilo que Deus havia colocado em seu coração e o inspirado por meio do Santo Espírito. Então, se voltarmos um pouquinho no início desse capítulo, nós veremos que João Batista já anunciava aquilo que Jesus estava por vir, no versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para os pecados. Então, Jesus nos chama ao arrependimento de pecados. Esse eu acho que é o primeiro ponto, a primeira parte dessa pregação. A segunda parte, onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo, é em relação ao discipulado. Porque Jesus, ele também nos chama ao discipulado. Então, como nós podemos ler nos versículos de 16 a 20, assim como ele chamou Simão e André, Tiago e João, que eram pescadores, pessoas comuns, um trabalho comum daquela época, e estavam ali vivendo a sua vida cotidiana, junto com suas famílias, Jesus também nos chama diariamente para nos arrependermos dos nossos pecados e para sermos discípulos de Cristo. E no final das contas, o que faz um discípulo de Cristo? Ele o imita, o comportamento de Jesus Cristo. Não só os seus comportamentos, o seu modo de ser, mas também proclamando as boas novas, o Evangelho. E eu creio que um ponto extremamente importante nessa passagem é que Jesus ele deixou muito claro que o seu plano para alcançar o seu alvo, ou seja, o plano que Jesus Cristo tinha para alcançar o seu objetivo, ele estava voltado 100% para pessoas e não para coisas. Pois no final das contas ele sabia, Jesus Cristo sabia, que o seu tempo nessa terra era limitado e era necessário que as boas novas elas fossem proclamadas a outras pessoas, para que assim chegasse até os confins da terra. E eu gostaria de ler aqui de forma breve com os irmãos uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos. Se os irmãos puderem abrir ao capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 8 ao 11.
o texto diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Irmãos, que nós não durmamos no ponto, que nós não nos deixemos levar pelas coisas terrenas. Devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo e na obra que Ele nos capacitou e nos capacita a fazer. O objetivo de Jesus ele foi alcançado. Ele cumpriu o seu plano de forma perfeita e nos chama diariamente para fazermos o mesmo. Mas, no final das contas, fazermos o quê? Nos arrependermos dos nossos pecados e sermos disseminadores do Evangelho. Mas como e aonde nós vamos fazer isso? Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, qualquer lugar que seja, utilizando a Bíblia como nosso instrumento. E a boa notícia em relação a esse objetivo, a essa missão que Jesus ele nos deu, é que diferente dos objetivos que nós traçamos por conta própria, onde há grandes chances de não se concretizarem, os objetivos e os planos de Deus, e os objetivos e os planos que Deus tem preparado para nós, eles são perfeitos. Não há como falhar. Não há risco de dar errado. Porque para nós cristãos, o objetivo supremo já foi totalmente conquistado quando Cristo morreu na cruz, para que nós recebêssemos o prêmio da vida eterna. Então, se Jesus já alcançou o objetivo supremo, né, e nós, como cristãos, nós cremos no Senhor, nós não devemos mais nos preocupar com nada? Acho que de forma alguma, irmãos. Pelo contrário, né? Jesus ele nos deixou uma missão, um objetivo, e a Bíblia é o nosso mapa para alcançar esse objetivo. E sim, nós devemos traçar os nossos objetivos e planos pessoais enquanto estivermos nessa terra, mas jamais deixar de olhar para o plano de Deus, o plano que Deus tem para as nossas vidas, que é o maior de todos. Independente de qual seja esse plano para cada um de nós, com certeza ele vai envolver amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo com o que Deus tem nos dado e capacitado. Já caminhando aqui, irmãos, para a conclusão, eu gostaria de trazer 2 aplicações de forma bem breve. A primeira aplicação é em relação ao arrependimento de pecados. Eu gostaria de fazer os irmãos pensarem um pouco em relação a isso, né? Primeiro, será que nós estamos sendo honestos com nós mesmos em nossos exames de consciência? Será que não temos nenhum pecado de estimação? Será que em nenhum momento deixamos de ser sensíveis com as coisas de Deus? E será que realmente nós estamos dispostos a lutar contra as vontades da carne e deixarmos ser impelidos no pensar e no agir pelo Santo Espírito, assim como Jesus foi? Irmãos, Deus conhece o coração de cada um de nós. Talvez nós tentamos enganar a nós mesmos e a outras pessoas, mas a Deus nós não conseguimos. Então talvez o mais sábio a se fazer seja confessar diariamente os nossos pecados, as nossas fraquezas e limitações diante do Senhor e pedir força para seguir em frente. Pois o Senhor sabe que somos pecadores e iremos falhar, mas precisamos ter humildade de reconhecer os nossos erros e ir em busca da santidade. Essa é a primeira aplicação, irmãos, em relação ao arrependimento de pecados.
E a segunda aplicação é em relação ao discipulado. Será que nós temos falado de Deus para as outras pessoas, para as pessoas ao nosso redor? Será que o nosso comportamento é digno de um filho de Deus? As pessoas, há pessoas envolvidas em nossos objetivos e planos pessoais ou não? Os nossos objetivos, eles são egoístas, nós não envolvemos outras pessoas, são simplesmente para o nosso bem, para o nosso conforto. E, irmãos, assim como Cristo diz, o reino de Deus está próximo. Sabemos que o nosso tempo nessa terra é limitado e devemos utilizá-lo com muita sabedoria. Por isso, o desafio final que eu deixo nessa noite aos irmãos é que repensemos os nossos objetivos e, caso eles não estejam alinhados com aquilo que estudamos hoje e com aquilo que Deus deseja, que possamos ser honestos com nós mesmos para ajustarmos a vela do nosso barco e seguirmos rumo à santidade, pois é isso que Cristo espera de cada um de nós. Amém.